A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a palavra de Deus. Evangelho escreveu o Dr. Lucas, capítulo 17 e verso 11, onde diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passava pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, aos quais passaram de longe, e levantando a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E logo ele os ouviu e disse-lhes: Ide mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles iam, ficaram limpos. E um deles, vendo que ficara curado, voltou, glorificando a Deus em voz alta. E postou-se o rosto na terra aos pés de Jesus, dando-lhe graça, e este era samaritano. Meu querido ouvinte, meu amado, meu irmão em Cristo Jesus, nós temos uma história narrada somente no Evangelho de Lucas, os 10 leprosos. Jesus andava por toda a Palestina, e mais uma vez ele passara por Samaria, numa aldeia de Samaria. Logo nós sabemos que os samaritanos não se comunicavam com os judeus, pois havia misturado as raças dos samaritanos com assírio, durante quando o reino foi dividido, o reino norte, cuja capital era Samaria, e o reino sul, cuja capital era Jerusalém. E Jesus estava passando por esse caminho, e de repente ele vê alguém em voz alta gritando: Mestre, Jesus, tem compaixão de nós. Bem, meus queridos, essas pessoas eram leprosos. Pela lei de Deus, os leprosos deviam ficar fora da cidade, deveriam estar separados, pois eram considerados imundos, e a lei de Deus delegava que eles ficassem fora, no deserto. A lei de Deus era muito objetiva. Quando havia alguma pessoa com um sinal na mancha, que podia ser um indício de uma lepra, ela ia, se consultava com o sacerdote, esperava 7 dias, no último dia ia ver se aquela mancha tornou a sumir ou ficar mais forte. Ele lá olhava, dava o seu diagnóstico e falava: volte na próxima semana. E assim, no último dia daquela semana, ele chegava perante o sacerdote. Se aquela mancha havia sumido, era considerado limpo, mas se ela aparecesse mais agressivamente, era considerado impuro. Jesus cumpriu toda a lei. Não houve um engano na boca do nosso Senhor Jesus Cristo, nunca pecou. E o nosso Senhor Jesus Cristo conhecia a lei, ele cumpriu na íntegra. E quando esses imundos, esses leprosos apareciam, eles tinham que falar: imundo, imundo, para que todas as pessoas vissem ele e saíssem de perto deles. Então eles também conheciam a lei do Senhor. A palavra de Deus nos diz que desses 10 leprosos, um era samaritano. Provavelmente os outros eram judeus, eles conheciam perfeitamente as leis de Deus. Não sabemos como esse grupo se formou, porque eles ficaram fora da cidade, no deserto. E a lepra é e foi uma das doenças mais antigas que existe, desde o tempo do Egito, desde o tempo do profeta Eliseu. Naamã, o assírio, era leproso. Hoje em dia, existem 11 milhões de pessoas infectadas com o bacilo da lepra. E hoje não existe cura para tal doença. Mas existe tratamento que reduz a velocidade dessa doença, dessa enfermidade. E essa doença causava uma vergonha. Aqueles que pegaram essa doença não ficavam mais com os seus parentes,
deixavam tudo e todos. E essa doença começava com algumas manchas, e logo ia amolecendo as unhas, e começava a cair as pontas dos dedos, começava a cair os dentes, sumiam a sobrancelha, caiu o cabelo, perdia-se a orelha, nariz, uma doença horrenda, terrível. E aquelas pessoas ficavam como animais, o resto do resto da sociedade. Tinham suas posições, mas perderam tudo. Ficaram no lixo, literalmente, esperando morrer. E eles só podiam ficar entre os leprosos, entre eles mesmos. Não havia mais esperança para ele. Tudo se perdeu. Não havia nenhuma esperança. Mas a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eles ouviram um nome, que é sobre todo nome. Eles ouviram que Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, curava. Era o Messias vindo de Deus. Isso alegrou o coração deles. E quando eles saberam da fama, porque Jesus tinha uma fama por toda a Palestina, quando eles ouviram que Jesus ia passar pelaquela aldeia, eles falaram: é a nossa chance, é a nossa oportunidade. E quando eles viram aquela multidão, eles não pensaram e gritaram: Jesus, Mestre, tenha misericórdia de nós. E a palavra de Deus diz que ele logo os ouviu. Jesus ouve a minha e a tua oração. Clama ao nosso Deus, a sua palavra diz que o Senhor está atento às orações do justo. Meu querido, eles viram que Jesus ouviu. Eles gritaram, obedeceram à lei, ficaram de longe. E Jesus também, conhecendo a lei, falou: vai aos sacerdotes. Vai aos sacerdotes. Eles acharam estranho. Foram. Não perguntaram. Foram pela fé. E a palavra de Deus diz que nós não andamos por vista, mas sim por fé. A palavra de Deus diz: aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. A palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Eles foram, e foram andando, e de repente um deles vê, ele vê que ficou limpo, ficou curado. Quem sabe ele podia pensar: vou ver minha esposa, meus filhos, vou ver minha família, agora é uma nova vida, tudo será diferente, aquilo que eu não fiz de bom eu vou fazer, aquela pessoa que eu falei que não amava, eu vou falar para ela que eu amo. Eu vou ser uma pessoa diferente. Eu vou viver cada dia da minha vida como se fosse o último dia. Eu quero ser uma pessoa melhor, honesta. Mas não. Esse se prostrou o osso na terra, aos pés de Jesus. A palavra de Deus diz aqui no verso 15... que ele voltou glorificando a Deus em voz alta. Aleluia. A palavra de Deus diz: porque a glória e a eternidade pertence a Ele, porque dele para Ele são todas as coisas. Foi dando glória. Voltou. Não foi até o sacerdote. E esse, quando voltou, ele se prostrou, colocou o rosto na terra em sinal de humilhação, reverência. E quando ele viu Jesus, ele adorou, dando graça ao nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz: esse era samaritano. E Jesus faz uma pergunta para ele. Verso 17: perguntou, pois, Jesus: não fora limpos 10? E os 9, aonde estão? E não achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: levanta e vai, a tua fé te salvou.
fé naquele homem, no Deus Todo-Poderoso, no Jesus de Nazaré. Mudou a história da vida dele. E o principal, mudou a história da vida dele terrena, e mudou a eternidade. Porque a eternidade dele será de paz, será no paraíso, será nos seios de Abraão. Aqueles que eram desprezados, tanto esse pelaquela doença da lepra, como o ser samaritano. Aleluias. Mas o que eu quero falar para você, meu querido, é sobre os ingratos, sobre aqueles nove que tiveram um encontro maravilhoso, transformador, regenerador, que mudou a vida daquelas 9 pessoas. Logicamente eram judeus. Não dizem se eram homens, se eram mulheres, crianças, não sabemos. Mas 9 foram curados também. Não foram até os sacerdotes e não voltaram para Jesus. Porque se fosse até os sacerdotes, eles tinham que ficar pelo menos 2 semanas no templo, na sinagoga. E não voltaram dando glória, graça, se rendendo ao Criador. Foram para as suas casas. A lepra ficou limpa, ficaram curados, sua vida ficou transformada naquele momento. Mas como ia ser e como foi a eternidade deles? Será que foi a eternidade junto com o Criador de todas as coisas? Ou está sendo uma eternidade de sofrimento, dor e ranger de dentes? Jesus pergunta: aonde estão os 9? O que eu quero compartilhar com você, quero que você analise, pense, discuta, guarde, faça um confronto com essa palavra, analise você, outras pessoas, mas primeiramente analise você. Há muitas pessoas que receberam algo de Deus sobrenatural, não teve explicação. E essas pessoas que receberam isso, viram que veio de Deus. Não foram pelas suas inteligências, pela sabedoria deles, pelo dinheiro, pelo poder, mas sim por nosso Senhor Jesus Cristo. Tiveram um encontro maravilhoso, sobrenatural. Mas essas pessoas não foram ao sacerdote, não foram numa igreja, não foram, porque a igreja é o hospital dos pecadores. Jesus falou: eu não vim para os bons, mas sim para os doentes. Os que necessitam de médico é só os doentes. E o médico dos médicos é o nosso Senhor Jesus Cristo. Receberam algo maravilhoso da mão de Deus, mas não foram até o sacerdote e nem daram graças, glorificaram ao Senhor Jesus Cristo, nem voltaram para agradecer, para prostrar-se aos pés do Senhor Jesus Cristo, que é o melhor lugar do mundo. Eu conheço uma pessoa na minha cidade que ele estava com um câncer terminal, e aquela pessoa era robusta, forte, mas no momento que se encontrava na sua cama, estava debilitado, magro, feio, adoecido, um semblante de morte, literalmente. Mas foi um pastor, obreiros de Deus, na sua casa. Falaram que Jesus salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, cura, que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e as suas palavras não mudarão, passarão os céus e a terra, mas as palavras deles, a palavra de Jesus não passará. E eles fizeram uma oração, e não foi aquela oração longa, demorada, mas oraram com fé ao nosso autor e consumador da fé. Oraram crendo. Oraram e foram embora, despediram. Passando 2 semanas, aquele mesmo doente foi fazer uns exames, mas já se sentindo melhor. E quando ele fazer esse exame, ele e o médico tomaram um susto. Aquele câncer havia sumido.
O médico fez e refez os exames e não tinha mais o câncer. Aquele varão, aquela pessoa voltou a ter aquela robustez, aquela força que ele tinha, voltou a trabalhar, voltou a fazer as demais atividades que ele fazia. E muitas pessoas viram que aquilo foi algo sobrenatural, foi a mão de Deus. Mas aquele varão não foi para a igreja, não agradeceu a Deus, voltou à sua vida de pecado. Não se vê mais ele. Há também aquelas pessoas que recebem algo de Deus, os filhos de crente desviado, que muitas vezes Deus dá livramento de morte, livra eles de acidente, de ciladas de Satanás, do laço do passarinheiro. E eles veem que isso que aconteceu na vida deles não é algo humano, vem da mão de Deus. Mas eles não vão ao sacerdote. E eles não voltam para glorificar a Deus. Meu amado, como está a sua vida? Essa palavra que você está ouvindo hoje é para você que teve a sua vida transformada com uma bênção maravilhosa de Deus. Eu não sei o que Deus fez na tua vida, se Ele te curou, se Ele te livrou de algum acidente, eu não sei. Mas você não foi aos pés do Senhor Jesus Cristo, você não voltou dando glória a Deus. Está tudo bem, está tudo certo, mas e o dia da manhã? Para quem será a tua alma? Você está tendo paz de verdade? Está tendo aquela paz que excede todo entendimento? Aquela paz que Jesus falou, minha paz vou lá dou, não a dou como o mundo dá? Aquela paz que Jesus falou, tenho dito isso para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Hein? Você se acovardou? Fugiu? Está sendo ingrato? A ingratidão é terrível. Você ser favorecido por alguém e não retribuir aquele favor, ser omisso, negligente, medroso, covarde. E o pior de tudo, meu amado, o que você está fazendo, omitindo essa falta de gratidão, de louvor a Deus em estar na sua presença, vai ser pior para você, para a sua vida, para a sua eternidade. Hein? Você sabe o dia de manhã o que vai acontecer? Não. Mas em todo o tempo esteja alvo as suas vestes e nunca falte o óleo da salvação. Nesse momento eu falo para você, pela autoridade da palavra de Deus que foi falada aqui, esse texto foi lido. Mediante esse texto, a palavra de Deus, volte para Jesus dando glória, ainda há tempo. O bom pastor te espera de braços abertos. Ele está te esperando. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele chegará a vós. Eis que a mão do Senhor não está recolhida para quem possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para quem não possa ouvir. Deus te espera, Deus faz o convite, vinde a mim. Não fique com acusação, eu não tenho mais chance, eu não sou mais digno. Você é. Deus se entregou naquele madeiro, naquela cruz, e disse, está consumado, para que você tenha vida, e a vida em abundância em Cristo Jesus. Há uma chance, volte para Deus, deixa a ingratidão e seja grato, feliz, restaurado, escrito o teu nome no livro da vida. No livro da vida. Feliz por ser uma nova criatura, ser um cidadão santo,
Deixe a ingratidão e volte aos pés do Senhor. Você recebeu aquilo de graça. Venha, Jesus te chama. Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos. Deixe a ingratidão e dê glória e prostre ao Senhor Jesus.